Pronto, agora sim, vamos lá. Bom, essa é uma disciplina que ela é junção, né, então tem a turma de processos e acho que também tem os alunos de gestão comercial, né. Não sei se aqui é de alguém aqui já é do curso de gestão comercial, mas seria legal aí se vocês fossem se apresentando também, mesmo que via chat, para eu saber com quem é que eu estou falando. "Ah, eu sou do primeiro semestre de processos, terceiro de outro curso", enfim, mas legal aí a gente vai se conhecendo. Em processos gerenciais é a primeira vez, né, que eu estou com vocês, a gente nunca se encontrou antes aqui, pelo menos no curso de EAD, eu já lecionei muitas aulas no presencial, para a turma de processos gerenciais, mas eu sinceramente acho que aqui na EAD é a primeira vez que eu estou com vocês. Então é um prazer aqui, né, estar no curso com vocês. A professora Anteri e eu, a gente trabalha muito juntos, já faz um bom tempo já. Inclusive hoje, olha só, hoje você tem que dar parabéns para mim, hoje faz 12 anos que eu estou dando aula na Metodista. Dia 11 de agosto foi quando eu fui contratada aqui na Metô, eu não fazia ideia de como seria a minha carreira, né, o que eu ia construir aqui ao longo desses 12 anos, e eu confesso que, assim, não dá nem para falar, né, eu sou prata da casa, aí se vocês já leram a trilha de aprendizagem, viram que eu sou formada aqui na Metodista, minha história com a Metô, ela começou em 2004, né, e já hoje é 2020, né, 22, perdão, então já são aí 18 anos construindo uma história aqui com a Metodista. Eu falo que a minha história de vida e a minha história pessoal, elas têm a Metodista aí como base para tudo, então, e sinceramente, eu não vou sair daqui não, vou continuar aqui. A não ser que a Metô não me queira mais, eu vou querer ela para sempre. E é muito legal isso que vocês estavam falando aqui, né, de: "Ah, tô me formando, tô chegando agora e tal". Eu passei pelos mesmos processos que vocês, né, então eu me formei na graduação em publicidade e propaganda lá em 4, 5, 5, 6, 6, 7, em 2008, faz tempo já, né? Em 2008, depois eu me formei na pós-graduação em marketing e fiz depois um mestrado em administração. E o sentimento é sempre esse, né? Assim, a gente entra naquela ansiedade, naquela euforia para estudar e fazer amizades, né? Crescer profissionalmente, como pessoa também, é claro, e aí, né, o tempo vai passando, você fala assim, poxa, mas ainda falta metade do curso. E aí, quando passa da metade, parece que o curso voa, né? E hoje eu falo assim, gente, aproveitem o máximo que vocês puderem, assim, essa interação, esse contato em se aproximar com seus professores, com os colegas também, é óbvio, né, mas isso é extremamente enriquecedor, assim, o conhecimento, tudo que a gente vem aprendendo aqui é extremamente importante, é extremamente rico para a gente, mas o que fica além de tudo isso são as experiências, né, sociais, pessoais que a gente acaba desenvolvendo aí ao longo do tempo, e isso sim passa muito rápido, né. Então, estreitem o máximo de amizades que vocês puderem, explorem o máximo do curso, de mim, dos outros professores, da coordenação, dos colegas de vocês, porque isso é muito legal. Lá na frente a gente fala assim, poxa, mas 2 anos passou tão rápido, 4 anos, né? E eu lembro de tantas coisas ainda da minha graduação. Eu lembro que lá atrás eu sequer imaginava que um dia eu seria professora. Eu gostava, sempre gostei muito de estudar, mas sempre fui muito tímida, né? Então eu falava, imagina que eu vou falar para uma sala de 70 pessoas, isso nunca vai acontecer. E hoje, graças a Deus, isso é uma rotina na minha vida, 70, 80, 120 alunos, então é muito gostoso. Essa troca com vocês, ela é sempre muito enriquecedora para a gente também. Bom, só falei aqui, né, porque me lembrei que hoje era dia 11, eu estou o dia inteiro lembrando que hoje é dia 11 aqui no meu carinho com a Metô, e, né, quis contar aqui um pouquinho para vocês também, já que vocês estão aí se formando com o pezinho ali, falei: "Ah, deixa eu contar para eles também". Não sei se alguém já acessou, né, os materiais que estão disponíveis para vocês, nós estaremos aqui então em 8 aulas, né, para falar de marketing digital. Alguém aqui trabalha com marketing digital? E se puderem também, me falem aí qual é a atuação de vocês, para eu conhecer um pouquinho e a gente ir, né, evoluindo aí ao longo das aulas também. Silvia, só Oi, um apontamento aqui. Você já deu aula para o pessoal de processos? jura? Em Não qual sei se foi no disciplina? segundo. Ai, não vou me recordar, né? Mas acho que foi no segundo semestre. Eu tenho a leve, Segundos. porque não foi o passado.
Então, deve ter sido no segundo ou no primeiro, não sei. Deve estar Mas foi fazendo na um área de ano aí. marketing, foi alguma Tá. coisa de marketing também. Ah, legal. Bom, então eu tô de volta aqui, que bom. Isso. Vamos lá, Valdete trabalha com o quê? Já que você está Eu com o áudio sou aberto aí. assistente financeira de uma Tá. instituição de acolhimento. Então é você quem libera ou não libera a verba para a galera. Isso, Ih, olha lá, se a gente tiver passa que na minha reclamar com mão. alguém é com a Valdete. Isso. A Laíra falou que não trabalha com marketing digital, atua na área de pós-venda numa empresa de logística. Ah, eu não sei se é para vocês, mas a gente vai ter uma aula aqui de pós-venda também. É para vocês? Gente, é tanta aula que a gente só vai juntando assim conforme o. Não, é gestão comercial. Ah, gestão comercial, tá. A Fabiana é coordenadora de manutenção em um hospital. O Cris está falando que atua em desenvolvimento de novos negócios para uma empresa de serviço de engenharia, qualidade TI do ramo automotivo. Que legal, Cris. Essa caixinha, né? Essa unidade dentro das empresas, novos negócios têm crescido bastante, né? Precisa hoje falar em empreendedorismo, falar em inovação. Então, hoje a gente vê até essas áreas sendo aí bastante impulsionadas pela área de TI, e eu falo, né, para os alunos, né, especialmente lá para a turma de marketing, que eles falam para mim assim, professora, mas eu não gosto de números, né, a gente vem da humanas, que o marketing está dentro de humanas, né, e eu falo assim, gente, crianças, meus pequenos, por favor, estudem um pouco de exatas, porque por mais que a gente fale que a nossa área, aqui o marketing, ela é muito da humanas, interpretativa e etc., precisa, né? Hoje está crescendo muito a área de BI, de inteligência, então não tem como hoje fugir. Por mais que, obviamente, a gente tenha softwares, né, para operar tudo isso, que faça automaticamente, né, todas as mensurações, métricas e acompanhamentos, precisa de uma pessoa por trás, sabendo o que precisa ser avaliado, sabendo o que está sendo interpretado. Então, eu falo, hoje eu me arrependo de não ter ido para essa área, não é tarde ainda, mas se eu for comparar aí, eu tô com 36 anos, né, com a galerinha dos seus 20, 22 anos, que tá aí já voando nessa atuação, eu já tô muito lá para trás. Mas, professora, quanto mais tempo você espera, mais para trás você fica, né? Então, quem sabe ainda me dá um start. Mas para vocês que estão aqui ainda, né, na construção da carreira, pelo menos acadêmica de vocês, e para vocês é um pouco mais fácil, né, entender, enxergar essa importância no que diz respeito a números, né, e o ladinho aí da exatas, vocês estão sempre muito mais próximos com o âmbito do universo de comercial, né, de vendas, então comecem a dar um pouquinho mais de atenção a isso também, tá? Bom, então tem aí uma galerinha que está próxima, né, como eu falei aqui, a Lara é a pessoa que libera a verba, né? Tem o Cris aqui que está na área de novos negócios. Então, por mais que não estejam diretamente, né, ligados com o marketing digital, a gente vê uma possibilidade de se aproximar, né, e entender que hoje a gente já não vive mais sem as redes, né? Não estou nem falando redes sociais. Também as redes sociais, mas a gente vai crescer um pouquinho nessa discussão. E a gente pode achar que esse universo das redes, especialmente, é um universo muito novo. E não é, viu, gente? A gente vai trazer aqui algumas contextualizações para vocês, para a gente entender que não é de agora que a gente está atuando com esse âmbito do social, das trocas, da comunicação. E, na verdade, o que a gente só acabou fazendo foi levando tudo isso para o online, levando tudo isso para o digital. Então, vamos entender um pouquinho, né, desse processo, dessa evolução, trazer esse universo aqui do cenário da comunicação. Deixa eu só mudar o layout aqui para mim. Opa, não, agora ficou muito esquisito. Aqui. Aí, agora ficou ótimo. Então, vamos lá. Eu vou trazer para vocês a citação de 2 autores aqui, e aí quando vocês se depararem com as datas, a gente vai entender o porquê é que não é tão recente o que a gente vem falando, né? Eu acho que mais ou menos a idade de vocês está bem próxima da minha, e todo mundo entre uns 30, 25 e 40 anos, vai. Então a gente mais ou menos passou a experienciar o mundo da internet e do social mais ou menos junto, né? Eu me lembro até quando o meu pai comprou o primeiro computador. Isso deveria ter sido lá em 95, mais ou menos, né?
quando o Collor abriu as fronteiras aí, e era um computador que basicamente não fazia nada, né? Tinha aquele DOS, tinha paciência, e o que a gente fazia era trocar a cor do fundo da tela e das fontes, né? Porque ainda estava começando, até as próprias aplicações, os softwares, etc. Então era tudo muito muito, não vou nem dizer que era precário, porque a palavra não é essa, né? Mas a gente estava começando a explorar possibilidades ainda, né? Era um ambiente muito novo. Então, vamos trazer um pouco de contexto referencial para a gente. Olha só, a gente está falando aqui de uma citação do Castell, de 1996, ó, falei aqui dos computadores, né, mais ou menos de 95, e olha o que ele traz para a gente, né? Redes constituem a nova morfologia de nossas sociedades e a difusão da lógica de redes modifica de forma substancial a operação e os resultados dos processos produtivos e de experiência, poder e cultura. Olha isso, experiência, poder e cultura. A gente vai ver, a gente vai acompanhando aqui durante a evolução das aulas, o quanto a gente traz poder, principalmente, né, para os nossos cidadãos, já que a gente vai trazer esse olhar do consumidor no universo da internet, e o quanto isso é importante quando a gente fala em segmentação. Então, para quem é que eu estou me dirigindo, como que eu pego microculturas também para fazer uma orientação de venda, então trazer um perfil que seja mais interessante para a minha marca, a gente vai seguir por este caminho. Continuando. Embora a forma de organização social em redes tenha existido em outros tempos e espaços, o novo paradigma da tecnologia da informação fornece a base material para sua expansão penetrante em toda a estrutura social. O que a gente está falando aqui, né? A gente tem um contexto de tempo e espaço, ou seja, quando e onde isso está acontecendo. E por conta do crescimento das tecnologias, como a gente falou há pouco, ficou muito mais fácil da gente trabalhar em grande escala com tudo isso. Isso não quer dizer que eu só vá trabalhar com a massa, não. Mas eu encontro os meus nichos, sejam eles específicos, seja um mercado mais específico, muito mais fácil hoje em dia. Se eu tiver poder aquisitivo, estrutura, enfim, todo um contexto que me permita oferecer mundialmente um produto que seja de luxo, eu consigo falar com a massa de um mercado de luxo. Tá? Então, é essa relação que a gente tem que entender. A internet, ela vem para a gente, o universo online vem para a gente, principalmente com a possibilidade de quebrar barreiras. Não existem mais fronteiras. A gente consegue conversar com todo mundo, com o mundo inteiro, a qualquer hora do dia, né? Tem o lado bom e tem o lado ruim, é óbvio. A outra citação. Isso aqui, gente, é livro de cabeceira para vocês, tá? Eu não estou dizendo para vocês amanhã comprarem esse livro, para vocês decorarem para a prova, não é isso. Mas os conceitos que são trazidos aqui pelo próprio Manuel Castells e do Pierre Levy, que eu vou seguir aqui adiante, precisa entender sobre isso como humanidade de maneira geral, tá? Não só aqui para a nossa disciplina, mas para a vida vale a pena aí se aprofundar um pouquinho nessa leitura, conforme vai sobrando um tempo aí, deixa eu ver o que mais esse autor fala, né? Qual é o contexto que ele está trazendo isso. Então, vale a pena. Principalmente quando a gente passa a entender que, ó, a gente falou que essa citação ela é de 96, né? Então, 2006, 16, 26, quase 30 anos. E é extremamente atual o que a gente está falando, né? De melhorar processos, de melhorar experiências, de trazer mais poder, de observar a cultura. Quão em evidência isso está hoje em dia e cada vez mais isso se torna mais interessante para a gente promover um produto, para a gente promover uma marca, uma organização de maneira geral. A segunda citação vem construindo ainda esse olhar do digital, e o Pierre Levy ele diz o seguinte: o termo cyberespaço, ou seja, tudo que está aqui contextualizado na internet, especifica não apenas a infraestrutura material da comunicação digital, mas também o universo oceânico de informações que ela abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse universo. Tem uma comparação que a gente faz, né? Principalmente quando a gente fala de universo oceânico, né? E o mundo digital. Então, imaginem vocês aí um oceano, tá? E nesse oceano a gente tem um iceberg. Então, a gente sabe que o oceano está aqui, a pontinha do iceberg está aqui, e para baixo do nível do mar, a gente tem uma infinidade ainda de iceberg. O que a gente costuma dizer, principalmente quando a gente está levando em conta esse cenário do consumidor, que o nosso consumidor faz, mostra
está para cima da linha do oceano. E tudo que está por baixo dessa linha do oceano é o que ele pensa, é o que ele quer, é o que ele tem alguma dificuldade de expor. Então, existe todo um cenário que é exposto, mas existe um universo ainda muito maior que está por trás desse cara. Né? Então, quando a gente fala do mundo digital, é um pouco mais difícil da gente conseguir esconder isso, porque a gente tem os rastros, a gente tem os cookies, a gente tem as microfragmentações de informação. Então, aquela coisa, nós estamos aqui conversando. Poxa, meu celular está aqui do meu lado, né? Beleza. O que acontece? Stranger Things, para quem já assistiu aí, né? Isso daqui é um receptor e ele está captando informação, tudo que a gente está falando, o tempo todo. Então, se a gente começar a falar aqui, dando um exemplo de um contexto, de qualquer situação aqui durante a aula, se a gente falar, vamos agora conversar sobre empresas que fazem limpeza de sofá, né? Tá bom, a gente se insiste nisso, limpeza de sofá, limpeza de sofá, limpeza de sofá. A gente fala muito isso, quando a gente entrar no Google, no Facebook, até mesmo no próprio Instagram, a gente vai ver links patrocinados a respeito dessas coisas que a gente estava falando. É óbvio, né? Isso é um receptor, isso tem um microfone. E do outro lado existem softwares, aplicativos que captam essas informações, a gente querendo ou não querendo, elas estão ali buscando, né? E armazenando tudo que a gente está falando. Então, essa preocupação, ela acontece principalmente da nossa parte, em, poxa, o que que eu quero compartilhar? Não sei vocês, mas eu tô com o meu notebook aqui e, ó, eu tenho um adesivinho aqui. Quando acaba a minha aula, acabou, né? Resolve, não sei, né? Desconecta um fone, coloca um adesivo aqui na câmera, mas é uma certa preocupação que a gente tem. Ou também não tem. E um outro contexto, até que a gente pode trazer dentro desse cenário, é a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que na verdade, só vem falar assim o que para a gente? Olha, a gente sempre ouviu e leu tudo o que você falou. Agora eu só preciso que você concorde e autorize a gente a fazer isso, tá bom? Então, tá bom, né? É claro, estou exagerando aqui, né? Num extremo muito absurdo, mas é isso, a gente vê o tempo todo e a gente sabe que a gente está sendo monitorado. A gente sabe que a gente está deixando rastros por aí. Agora a gente só tem que entender que as empresas utilizam essas informações para o próprio benefício delas, justamente para entender o que, que nós estamos querendo, o que, que nós estamos buscando e agregar mais valor para nós. Né? Então, olha, eu não sei o que é que vocês pensam, mas eu acho isso de extrema inteligência por parte das empresas. Se eu estou falando o que, que eu gosto, o que, que eu quero e como que eu vou usar, qual é o problema da empresa pegar essa informação e usar a benefício dela para me trazer uma vantagem? Né? Então, assim, tem mais é que ouvir mesmo. Se eu vou reclamar, né? Se eu estou insatisfeita, se eu estou falando que esse produto não funciona e eu quero achar uma empresa melhor, por que não receber patrocinados? Por que não receber uma sugestão? Então, assim, eu não sei, até se vocês quiserem compartilhar aqui um pouquinho da realidade de vocês, não vejo como algo muito maléfico essa nossa exposição. Claro que até entrar na questão da segurança, né? E aí é um outro universo que a gente teria que estar navegando também, questão de privacidade, etc., né? Os crimes digitais. Então, inclusive, na próxima semana, eu acho, eu vou pegar a data certinha, aí eu comento com vocês, eu vou estar recebendo lá no curso de Gestão Pública e Segurança Pública um convidado falando sobre crimes digitais. Se vocês tiverem interesse, quiserem participar depois, a gente vai gerar certificado, né? Horas complementares também. Então, mais para frente, se quiserem, me lembrem que eu compartilho aqui com vocês. Vai ser voltado lá para o universo da segurança pública, mas é um assunto de conhecimento geral, então quem quiser, tiver interesse, eu abro para vocês também, tá? Fala, Valdete, tá com a mãozinha levantada aí. Isso. Falando sobre esse assunto, existe um documentário, não sei se você conhece, O Dilema das Redes, na Netflix. Não, mas já vou E anotar fala aqui. o dilema das redes. E fala de todo esse universo, dessa escuta, dessas empresas que têm essas escutas e monitoram. Imagina, não dá para a gente imaginar esse monitoramento no âmbito nacional, vamos dizer assim, mas seria mundial. Sim, Então, a gente não tem, eu não tenho ideia de como isso pode ocorrer, porque são milhões e milhões de pessoas usando celular, né? exatamente. E fala sobre isso, né? Que existe esse monitoramento mesmo. Tudo que você fala é captado e é redirecionado
para propaganda mesmo, e fica naquela insistência. É Facebook, é Instagram, qualquer acesso que você tiver, aquilo vai estar ali batendo toda hora. Sim, e até o Interessante. próprio business que se gera, né, em torno disso, porque Exato. eu tenho 1 bilhão de informações aqui, e eu viro, por exemplo, uma empresa de cosméticos femininos e falo: olha, você quer um banco de dados aqui sobre isso? Eu vendo Uhum, para você, porque eu sei sim. que, por exemplo, mulheres de 25 a 40 anos da classe B que moram em São Paulo e que têm esse estilo de vida estão interessadas nesse produto. Isso, Então, exato. isso vira segmentação, né? Sim, Então, assim, nenhuma informação, ou melhor, nenhum dado tem que ser descartado. Quando a gente fala em pesquisa, eu não sei quem é que deu aula de pesquisa para vocês aí, mas só trazendo um contexto, né? Fazer pesquisa é caro, fazer pesquisa é demorado, né? É um investimento em tempo e disposição sim. alto, né? Então, assim, é claro que a gente planeja muito bem um roteiro de pesquisa, etc. E às vezes a gente faz pesquisa a curto prazo ou pesquisa a longo prazo, mas assim, vamos imaginar que a gente está fazendo uma pesquisa a longo prazo, uma pesquisa um pouco maior, mas que eu falo assim, poxa, e esse dado que eu não vou utilizar agora? Eu jogo isso fora? Não, pelo amor de Deus, Aham. você já buscou esse dado, você já foi atrás disso. Guarda aí no seu backup e lá na frente a gente pode usar isso, né? E as Então, empresas utilizam empresas que fazem isso, né? sim, sim, A é minha cada filha, vez mais crescente essa é, demanda no mercado. a minha filha trabalhou na Tetra Pak. É, E imagina, eles só trabalham com esse tipo de, olha, o leite, o que está acontecendo lá no exato. Nordeste, aqui em São Paulo, no Sul, né? O que está É. vendendo mais? E eles ajudam as empresas, né, que eles trabalham. Porque a Sim, Tetra sim. Pak, na verdade, ela trabalha com a O embalagem, né? armazenamento, E né. armazenamento, e Sim. fornece também uma mão de obra para as empresas donas, né, de fazendas e tudo mais. E olha Então, que ela sempre pode comentava desse tipo de ação deles, né? Que eles trabalham realmente com empresas de pesquisa. e eu imagino o quanto que a sua filha deve até comentar, porque eu me lembro agora quanto tempo faz que se houve todo uma investigação em cima da indústria do leite, que falava que o leite, né, tinha Isso, tinta, tinha cálcio, tinha um monte isso. de Ainda coisa. existe esse mito, Eu né? imagino, e agora Depois que eu também. conheci como é que funciona, né? Aí Aham, assim a gente descarta porque é uma coisa muito tecnológica, né? Muito atual. aham. E Eles até por trabalham até, conta. Pode finalizar. eles trabalham até com um sistema de infravermelho Que dentro da legal. caixa para eliminar todas as bactérias, né? Todos os micro-organismos. Então, assim, é uma Aham. coisa muito surreal para a gente, né? E Não tem agora ideia. com essa crescente aí da busca, né, pela intolerância à lactose também, então Isso, tem muita coisa. A muita indústria do coisa leite bacana. ali é realmente é um capítulo à parte aí, né. Sim. A Tainara falou aqui, né, Black Mirror, eu falei a série errada, eu falei Stranger Things, mas é Black Mirror, são todas meio cabulosas aí, então a professora se Isso. confundiu. É muito Ah, boa, né, essa as série. 2, né, as 2. As 2 são, as 2 são. A Isabelle concordou aqui que o documentário, eu deixei anotado aqui, quem sabe hoje à noite ainda, depois da aula, eu Vale tomo muito a coragem. pena, viu, assistir. É Legal. uma coisa Obrigada bem pela legal. contribuição, Valdete, Imagina, valeu. que Então, seguindo aqui na nossa citação, né? Quanto a neologismo, aí, que é quando a gente junta duas palavras, né? Cybercultura, especifica o conjunto de técnicas, ou seja, materiais intelectuais, de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do cyberespaço. Ou seja, a gente vai aprendendo com o contexto onde a gente está e a gente vai enriquecendo o contexto onde a gente está. É uma via de mão dupla nesse caso, né? É o que a gente falou, tanto de informações que a gente acaba disponibilizando, os mercados utilizam essas informações e isso acaba voltando para a gente. Trazendo agora para o universo do marketing digital, a gente tem aqui, né, o que é então marketing digital? Do nosso mais famoso aí autor, pai da Bíblia do marketing, né, da administração de marketing, o Kotler, ele diz que o marketing digital combina o digital com os elementos do marketing tradicional, que nada mais é do que foco no cliente, entrega de valor e satisfação e encantamento como resultado.
Se a gente for parar para pensar, né, realmente quando a gente tem lá os 4 P's de marketing, a gente vai chegar já já nesse cenário aqui, a gente entende que a gente tem os 4 P's de marketing, seja no marketing digital ou seja no marketing analógico, porque de toda forma eu estou vendendo um P de produto, eu estou fazendo uma promoção, né, uma comunicação deste produto, eu estou escoando, colocando esse produto em uma praça, em uma localidade, e eu estou trazendo um preço para que esse produto seja direcionado ao meu público. Então, eu tenho os 4 P's aqui. O que muda do marketing digital para o marketing analógico, vamos dizer assim, são as ferramentas que a gente tem para lidar com tudo isso, né? Até se a gente brinca, né, e for trazer um outro contexto, abrir um outro parênteses aqui, quando a gente fala de marketing de relacionamento, né, o antigo aí, o antigo não, né, a sigla CRM, né, Customer Relationship Management, gestão, né, de relacionamento com o cliente, eu brinco que o CRM, né, da sigla de Customer Relationship Management, nada mais era do que lá atrás a gente tinha o dono da padaria de bairro que ele fazia uma caderneta de registro manual. Era o CRM que ele tinha. Era essa forma que ele fazia a gestão de relacionamento com os clientes dele. Então, ele sabia quem vinha, quanto gastava, o que comprava, quanto tempo demorava, só que ele tinha o quê? Isso no papel. Se eu trago isso para um contexto de uma rede como um supermercado Extra, Pão de Açúcar, Carrefour, enfim, o que eu fiz? Olha, está aqui um software que vai fazer isso para você. Eu ainda venho, lanço um programa de fidelidade, como o do Pão de Açúcar, meu desconto, né? Acho que é esse o nome do aplicativo do Pão de Açúcar. E estou fazendo o quê? Eu estou trazendo a mesma importância que o dono da padaria de bairro fazia no registro manual por dentro de um software. Ele atendia 15, 20 clientes num dia e o Pão de Açúcar atende aí, sei lá, 200 mil por dia. Essa é a diferença que a gente tem quando a gente está olhando, né, as possibilidades de trabalhar com o digital e com o analógico. Então, em termos de entrega, a preocupação é o foco no cliente, é a entrega de valor e é o encantamento como resultado para esse nosso público que estamos atendendo. Se nós temos, então, o que eu falei, né, dos 4 P's, produto, preço, promoção e o P da praça, né, de distribuição, eu transformo isso. Isso vira o quê? O meu produto vira o meu cliente, o meu preço vira o meu custo, a minha promoção vira a minha comunicação e a minha praça, ela vira a minha conveniência. É o que eu acabei de falar, né? Então, para quem é que eu estou entregando, quanto isso custa, de que forma que eu vou gerar valor para esse consumidor através de um produto disponível. Hoje, a possibilidade que a gente tem, gente, AliExpress, Shein, tá tudo aí, né? São grandes grupos detentoras de outras marcas que antes era praticamente impossível, a gente não precisa nem voltar muito tempo, né, na linha do tempo aí, para falar quando a gente conseguiu passar a comprar da China. Faz o quê? Com grandes facilidades. 5 anos, talvez? Mais tempo do que isso, até era possível, mas ainda era muito custoso, demorava muito. Hoje a gente faz uma compra no AliExpress, daqui 15 dias está em casa. O produto vem da China, o produto vem sei lá da onde, né? Então, assim, são realidades que, por conta dessas quebras de barreiras, dessas eliminações de fronteiras, foi se tornando muito mais fácil o acesso e a disseminação, tanto de informação, quanto de conteúdo, quanto de produto. Eu vou trazer um contexto aqui também da própria evolução da web, e aí quem tem aí os seus 35 mais também vai se lembrar, a gente ainda não chegou no 5.0, tá? Especialmente quando a gente está falando aqui no Brasil. E aí, assim, a gente vai chegar, a gente vê empresas que hoje estão tentando chegar o mais perto disso, arranhando num 4 ali, mas para nós aqui no Brasil, ainda vai demorar um pouquinho para a gente chegar lá na frente. Então, como que nós começamos, né? A Web 1.0, onde a gente tinha uma internet estática, que basicamente funcionava para pesquisa e leitura. A gente não tinha nenhum tipo de interação, né? Assim, basicamente a gente só olhava, se interessava, colocava um produto no carrinho de compra e falava que, olha, me interessei por esse produto. Não tinha um e-commerce, a gente não tinha, né, essa facilidade em saber
procurar um e-commerce que, poxa, esse custo aqui, esse preço para mim tá mais caro, mas eu vou ter o frete grátis, aqui eu não pago frete, ou então aqui eu pago frete, mas vai chegar mais rápido. Então, essas opções, pouco tempo atrás também, pouco tempo mesmo, gente, 10 anos, esse contexto era assim. Não era nem imaginável da gente conseguir ter tantas informações, tantas opções e possibilidades para desenvolver dentro da internet. A Web 2.0, aí a gente começa a ter um pouquinho de interação, né? Até que eu coloquei ali o interativa entre parênteses, né? Porque os grandes jornais e os blogs começaram a permitir com que os usuários trouxessem algum tipo de reação em relação ao conteúdo que estava sendo explicitado ali, mas ainda assim de maneira bem inerte, bem iniciante, mesmo sem a gente saber o que fazer com tudo isso. Você tinha comentário, mas como que usava isso a seu favor, né? Como que os próprios usuários também conseguiam fazer trocas entre eles, então a gente vai crescendo ali. Na Web 3.0, aí sim a gente já começa a ter uma web um pouco mais semântica, né? Olhando para os serviços que a própria internet pode oferecer. Então, essa lacuna, né, ainda existe entre os humanos e os aplicativos, os softwares, né, de maneira geral, mas essa barreira ela começa a ser um pouco mais digerida, né? A gente vai passando a diminuir isso com a evolução do tempo, com o passar dos anos. Isso quer dizer que a gente passa a abrir um potencial para que os aplicativos comecem a nos conectar e se conectar entre eles. Quantas vezes a gente não vai fazer login em um aplicativo, né, criar uma conta, e aí você fala, logar com o meu iCloud, logar com o Gmail, logar com o Facebook. Essa interação entre os aplicativos permite e carregue o seu perfil e as suas informações para outras empresas, tá? Parem aqui, deixa eu abrir um parênteses, parem para pensar como é que vocês se comportam nos diversos, ou melhor, como é o perfil de vocês nas diversas redes sociais que vocês estão cadastrados. Eu não sei vocês, mas eu tenho comportamentos completamente diferentes do Instagram para um Facebook, por exemplo, né? Facebook, acreditem vocês ou não, eu uso para pegar informações a respeito de notícias do mundo acadêmico para mim, né? Então, saber informações de mercado, que eu gosto de trazer bastante em aula, buscar um artigo recente. Então, Facebook para mim não é para amizade. Diferente do Instagram. Os meus amigos estão lá no Instagram, minha família está lá no Instagram, eu interajo, né, e converso muito com eles por ali. LinkedIn é uma rede onde eu aceito todo mundo, não tenho filtro nenhum, porque acho que o âmbito profissional permite, né, a rede possibilita e permite com que a gente faça aí as mais diversas possibilidades de interação, de networking, de crescimento. Twitter é uma rede social que eu só uso para saber do universo de esporte. Então, não sei se vocês estão vendo, mas ali atrás, ó, eu tenho uma bike, que é a minha menina. Olha como ela é lindona lá. E aí eu gosto muito de saber sobre ciclismo e consigo encontrar canais interessantes dentro do Twitter, para isso que eu não encontro fora do Twitter. Então, assim, parem para pensar como que é o comportamento de vocês nessas redes sociais. Eu fico pensando, coitado da pessoa que analisa os rastros que eu deixo na internet, porque assim, essa pessoa do Facebook não é a mesma do Instagram, que não é a mesma do Twitter, que não é a mesma... E aí, cada vez que eu faço esse tipo de comentário, eu vejo outras pessoas como a Valdete também. Pô, caramba, né? Eu interajo com algumas coisas aqui que eu não interajo em outra marca, eu não compartilho esse tipo de conteúdo aqui. Então, a gente vai percebendo como a gente também tem perfis diferentes. Não que sejamos pessoas diferentes, mas isso aqui eu uso só para isso aqui eu uso só para isso aqui eu uso só para isso. E é interessante a gente ver como a gente também vai se moldando, né? A Web 4.0, que é uma web mais móvel, conexão dos dispositivos no mundo real e virtual o tempo todo. Então, sabe aquela coisa que a gente está se locomovendo do trabalho para casa, de casa para o trabalho, enfim, a gente colocou o trajeto no Waze e aí você para no farol, vem lá, né? Quanto está o preço da gasolina no posto que você está? Você viu alguma dessas propagandas no último, sei lá, por aqui, né? Então, assim, essas interações e essas interligações também deixam a gente aí pensativo em como que estão o tempo todo olhando para a gente. Se a gente colocar, então, ainda um outro fator aqui,
que é o GPS, né? Eu dificilmente ando com meu GPS ligado. Até porque no iPhone, se a gente liga o GPS, em 10 minutos acabou a bateria do iPhone, né? Ligado com 3G, então, 4G, pelo amor de Deus. Mas foi engraçado porque eu até comentei aqui rapidinho falando da cirurgia do meu namorado, né? E ele ficou internado aqui no... Não é o Hospital Assunção, em São Bernardo, no IFOR. Ficou internado no IFOR, aí eu fui, voltei algumas vezes, até ter alta, fui saber dele e tal, etc. E do lado do IFOR tem um supermercado, que agora eu não me lembro qual é o nome do supermercado. Tô bem de memória hoje, né? Não lembro o nome do mercado, não lembro o nome do hospital, não lembro o nome de nada, mas enfim. É um supermercado, acho que é Irota, se eu não estou enganada. Do lado, né, tem um supermercado. Isso, lembrei antes da Laira falar. Que eu nunca fui, nem sabia que existia essa rede de supermercados. E aí eu tô lá, né, pacientemente esperando meu namorado ter alta do hospital. Tô na sala de espera, aguardando eu poder ajudá-lo dentro do leito. E aí tô, obviamente, no Instagram passando meu tempo, né? Não bastasse toda essa certeza que a gente tem do monitoramento aí das nossas redes sociais, me aparece um patrocinado do Irota. Eu falei, mas não é possível. Eu não fui até lá, eu não sou consumidora de lá, eu não tô com o GPS ligado. Como é que eles sabem que eu tô do lado de um supermercado Irota? Então eu falei, você quer saber? Agora dane-se também, quer monitorar tudo, monitora e pronto, acabou, né? É isso. Então, hoje é muito mais difícil a gente conseguir desconectar o virtual do real. Para nós, consumidores, para as próprias organizações, isso que você fala assim, mas para mim dá 6 horas, eu desligo o celular e não quero saber de mais nada. Meu chefe que se dane, eu só vou responder ele amanhã, depois das 9 da manhã. Mentira, você pode até não responder, mas você vai ver ali na barra de notificação, você vai ver do que se trata, se for algo urgente que você pode adiantar de casa, você vai abrir o seu computador e vai fazer uma coisinha ou outra. Então, é muito difícil que hoje a gente consiga ficar, né, assim, offline o tempo todo, né? Não dá mais, não dá. A gente hoje está online 24/7, a gente só vai filtrando aí um pouco mais o que a gente quer fazer, o que a gente não quer fazer. Mas, de maneira geral, é isso, a gente está o tempo todo, né? Existe uma publicidade pela área de localização que identifica o sinal da antena das operadoras de celular. É a geolocalização, Elizabeth. Então, geopublicidade, né? Então, é isso mesmo, ele sabe aonde você está e fala, olha, já que você passou por aqui, daqui 5 minutos tem um McDonald's e são 11h30, talvez você esteja com fome, né? iFood faz muito isso, faz muito bem isso, né? Ali, pouco tempo antes das principais refeições, café da manhã, almoço, café da tarde, jantar, sempre vem as notificações baseadas naquilo que a gente mais consome, né? Ai, poxa, tá friozinho hoje, né? Que tal pedir um não sei o quê? É hora do docinho. Então, e são muito, né? Eles são muito persuasivos, as campanhas são sempre muito bem humoradas, né? Netflix faz isso muito bem também, né? De mandar ali sugestões. Então, é isso, a gente está o tempo todo recebendo insights, recebendo informação, publicidade, comunicação o tempo todo, né? E aí a gente chega na Web 5.0, que aí é o mais difícil realmente, né? A gente ainda está engatinhando muito nisso, especialmente aqui no Brasil, mas é o quê? É quando a gente passa a ter uma interação emocional, olha só, e aqui isso é o mais importante, né? Entre os humanos e os computadores. Eu amo meu notebook, eu amo meu celular, tá bom, mas e ele ama você também, né? Eu não sei se alguém aqui, eu não tô viajando, tá, gente? Alguém aqui já assistiu o filme, vou colocar aqui no chat, Her, ou Ela, com o Joaquim Fênix? Vira e mexe, entra na Netflix, aí sai, aí volta de novo. Hoje deve estar em alguma aí das grandes também. Mas se vocês não assistiram, assistam também, tá? Vale a pena, viu, Valdete? Eu vou só contar aqui um pouquinho sobre como é o filme. É o seguinte, o Joaquim Fênix, que é o protagonista aí, né? Ele é um cara extremamente tecnológico. E aí ele tem uma espécie de um celular, assim, um dispositivo, né? Só que é para relações, né? Como se fosse um aplicativo, esses de relacionamento e etc. Então, o que acontece? Ele compra esse dispositivo para começar a interagir com pessoas, né? Ele quer conhecer alguém, etc, tal. E ele começa a se envolver com uma pessoa que ele conhece através desse dispositivo.
e conversa com ela todo dia, o tempo todo, extremamente apaixonada, apaixonada e tal, não sei o quê. E aí, gente, o que acontece, principalmente nessa relação, dessas interações emocionais, a forma como o jogo vira dentro do filme, né? Eu não vou contar aqui, para não dar o grande spoiler aqui, mas a maneira como ele interage com essa pessoa que está ali no dispositivo é completamente diferente da maneira como o dispositivo interage com ele. Então, assim, assistam, tá? É um filme para a vida também, a gente tem que entender isso. A minha opinião sincerona aqui é que eu acho que não vai demorar muito tempo para a gente chegar nessa realidade que é tratada no filme. E deixa eu ver de quando que é o filme. Hoje ninguém vai dormir, né? Eu vou assistir documentário, vocês vão assistir filme. Ó, o filme é de 2013, tá? Então, assim, já tem aí quase 15 anos, 12 anos, né? 11 anos, extremamente atual. 9 anos, perdão, extremamente atual, tá? Vale a pena. E a gente até vê algumas coisas sendo trazidas aqui para o âmbito do nosso país, né? Chatbots, os próprios automações em chat. Então, assim, diz que para você fazer isso. Você tem aquele telemarketing que não no primeiro momento, um contato com a pessoa direta. Então, você tem essa interação. Mas colocar o emocional ainda é muito difícil. Então, depois assistam aí, numa outra oportunidade, a gente também pode. Lembrem aí na próxima aula para a gente falar sobre isso, tá? Eu trouxe aqui, e aqui tá pequenininho, né? Mas quando vocês pegarem os slides, inclusive eu sempre libero os slides só depois da aula, tá, gente? Todo o material fica lá, mas os slides eu libero depois, acabando a aula hoje, já vai estar disponível para vocês. É um gráfico aqui, né, para a gente entender como que a gente vê o crescimento do universo do trabalho, da comunicação e do próprio entretenimento, né? Essa crescente aí nos últimos anos com relação a essas três, a esse tripé. Então, mercado, comunicação e lazer, ok? Seguindo. Falando da evolução, né? Continuando a falar aqui da própria evolução da internet, é fato, né, que a evolução da internet mudou principalmente a relação entre as empresas e os seus consumidores. E aí pergunto para vocês, já também trazendo a resposta, né? Na opinião de vocês, quais foram as mudanças mais relevantes que a gente pode encontrar nessa evolução no que diz respeito à relação de humanos e organizações? Primeiro, a mudança de poder, né? Quanto mais acesso a gente tem, quanto mais informação a gente tem, enquanto consumidor, a gente passa a ser mais exigente, uma vez que nós estamos cientes de tudo que existe a partir de um clique, né? Do nosso mouse aqui, né? Do nosso computador, um toque na tela. A gente vai para o concorrente de maneira muito mais fácil. Por mais que existam processos burocráticos para eu sair de uma internet, para eu migrar de operadora, enfim, só trazendo um exemplo aqui, mas é muito fácil. Você sabe aonde encontrar um concorrente, você sabe aonde encontrar uma organização que possa satisfazer o seu problema, resolver a sua dor de maneira mais fácil. A questão da fragmentação de mercado, outro ponto extremamente importante que a gente estava falando da segmentação, né? Isso permite uma melhoria na criação e na comunicação, trazendo aí uma relação individualizada entre os consumidores. Então, é isso que eu estou falando. Se eu quero direcionar uma campanha publicitária para mulheres de 25 a 32 anos, que têm uma renda social de classe B, que são professoras, que gostam de esporte, que praticam ciclismo e que se eu conseguir trazer, né, se eu quiser trazer todo esse contexto para uma segmentação, para uma fragmentação de mercado, eu consigo. Hoje eu já não falo mais com todo mundo. Quando a gente vai falar em segmentação de mercado, se a gente não levar em consideração o estilo de vida, tá? O estilo de vida que está dentro da base comportamental, lá das 4 bases de segmentação, eu posso jogar minha segmentação fora. Se eu falar mulheres de 25 a 40 anos que moram em São Paulo e ganham 5 mil reais por mês, eu estou falando com todo mundo, tá? Levem em consideração, coloquem aí como principal fator de segmentação o estilo de vida. Porque se eu vou falar de ciclismo, por exemplo, eu estou trazendo aqui para a minha realidade para facilitar os exemplos, né? No meu grupo de ciclismo, eu tenho pessoas desde os 12 anos até os 84 anos, então eu não consigo fazer um filtro por idade aqui, eu continuo falando com todo mundo. Eu tenho pessoas que têm bicicletas de 2 mil reais a bicicletas de 70 mil reais, ou seja, eu não consigo filtrar por poder aquisitivo, eu estou falando com todo mundo. Eu tenho homens e mulheres de todas as idades, de todos os valores, negros, brancos,
Tudo, eu tenho de tudo. Agora, se eu quero falar com os ciclistas, e óbvio que aí dentro do grupo de ciclismo eu vou filtrando, né? Mas assim, é muito mais fácil quando eu trago esse olhar para o estilo de vida, né? Do que se eu só falar com mulheres de 25 a 40 anos da classe B que moram em São Paulo, ok? O fim das distâncias, né? Então, assim, a gente elimina o canal intermediário, eu não preciso de alguém reportando a mim para eu falar de um produto que eu comprei nas Casas Bahia e não chegou inteiro. Eu converso direto com as Casas Bahias, né? Eu tô lá com o baianinho conversando, né? E a compressão do tempo. A comunicação, ela passa a ser efetuada a qualquer hora do dia, todos os dias da semana. Tá todo mundo online o tempo todo, né? Vindo, né, retomando esse contexto que eu estava falando para vocês, dos 4 P's, né, que a gente até viu um pouquinho ali, uns 4 slides antes, o produto, o preço, a praça e a promoção, a gente destaca aqui o P da promoção, que para nós nada mais é do que a comunicação, a forma com a qual a gente vai dialogar com o nosso consumidor. O que eu tenho aqui? Como que a gente consegue se comunicar hoje? Façam aí um exercício, eu vou dar 1 minuto para vocês enquanto eu vou pegar uma garrafinha de água ali, para vocês pensarem, eu vou até deixar nesse slide aqui, né? Uma vez que a gente tem o seguinte cenário, a gente está conectado o tempo todo, não temos mais barreiras que impeçam a nossa comunicação e a internet, ela torna possível a conexão entre todo mundo. Enquanto eu pego uma água ali, é 1 minuto mesmo, só não vou deixar a câmera ligada, mas eu vou fechar e vou voltar. Descrevam ou pensem, me contem a hora que eu voltar. Quantas perfis em redes sociais vocês têm? Pensem em tudo, tá bom? 1 minuto eu já volto, só vou pegar a minha garrafinha de água. Voltei. Vamos lá, e aí? Quantos perfis em redes sociais vocês têm? Listem aqui para mim, ou abram o áudio e conversem comigo. Prof, quantas pessoas que eu tenho nas redes ou Não, a quantidade? a quantidade. Eu tenho Ah, tá. perfil no LinkedIn, no Facebook, no Instagram. Quantas e quais são? Vai falando aí, Cris, vamos lá. A Elizabeth já falou aqui que ela tem 7. Quais são, Elizabeth? Bastante. Lista aí, quero saber. Laira, 8. Acho que eu tenho só 4, professor. Vamos lá, quais são? Facebook, Instagram, LinkedIn e Twitter. Tá, e o WhatsApp? Ah, o WhatsApp, verdade. E o Gmail? Ah, é verdade, é outro. E o E Spotify? também. Né? E o Ixi, umas YouTube? 15. Também uns 15, então. A gente vai lembrando, né? Tem redes que a gente nem lembra, tem aplicativos que a gente nem lembra, mas que são redes sociais, né? Então, assim, apesar da gente não interagir com troca de conversa, a gente está o tempo todo vendo o que está acontecendo ali. Quando eu falei a primeira vez em aula, assim, mas professora, o Spotify não é uma rede social. É claro que é. Você pode até criar uma uma playlist junta com alguém, você pode morar em família, né? Construir ali a sua conta em família. É claro que é uma rede social. A Elizabeth tinha lembrado aqui do Spotify. Tem coisa pra caramba, Trello também, exatamente, né? Então, tinha o Google Plus aqui, que hoje morreu já, Yahoo também, quando lançou, era uma rede super conhecida. Eu tô tentando lembrar um jogo que foi super famoso. Ah, Second Life, lembrei. Second Life. Isso viralizou de uma tal forma,
Ah, eu não sei que rede é essa, viu, Isabelle? Não faço ideia de que rede social é essa aí, nunca tive. Ai, que mentira! Saudades dos scraps. Second Life foi uma rede social, um game, né, onde viralizou isso de uma maneira tão grande. Era o primeiro jogo onde a gente tinha interação, assim, né? Era um jogo online e tal. Era muito legal, era muito legal. Então, assim, são formas diferentes da gente ver, né, realidades com as quais a gente faz interação. Dessas da tela eu tenho todas, só 2 que eu não tenho, mas uso metade delas. E sabe o que é legal? Eu nem sei se eu deixei aqui nos slides, mas também eu sempre comento, eu acho que eu não deixei. Não sei, mas se eu deixei, a gente só comenta depois. Entrem aí depois na loja de aplicativos de vocês, e aí você vai lá nos aplicativos mais baixados, né? Deixa eu ver aqui. Bom, não vou perder tempo aqui agora, mas assim, depois procurem quais são os aplicativos mais baixados na plataforma aí de vocês. Eu aposto que entre os 10 mais baixados, pelo menos 4 vão ser de interação social. Pode ter certeza, pode ter certeza. Vamos seguir aqui, porque falta 40 minutos só para acabar a aula, ainda tem um montão de slides aqui. Vamos lá. A comunicação, ela vem passando, então, aí por inúmeras mudanças ao longo dos anos. O que a gente tinha antes? Uma comunicação que era apenas informativa e unidirecional, então só eu falava, ninguém se comunicava comigo, com poucos canais e praticamente nenhuma interação. E hoje, o que a gente tem? O público produz o seu próprio conteúdo. Se amanhã eu quiser começar a trabalhar nas minhas redes sociais, conteúdo sobre comunicação, sobre marketing, sobre ciclismo, sobre educação, sobre café, que eu sou apaixonada por café, sobre vinhos, que eu também adoro, sobre cafeterias, não importa, eu posso, a partir de amanhã, começar a ter a produzir conteúdo e encontrar pessoas interessadas nesse meu conteúdo. Se identificou com o que, Elizabeth? Com café ou com vinho? Ou com os dois? Tem como, né? Não tem quem não goste de café e de vinho. Café até o meio-dia e depois das 6 já é vinho. Ai, caramba. Vamos lá. Rede social. Agora sim a gente entra, antes a gente estava falando só de rede, agora a gente vai falar de rede social, né? Rede social é uma das formas de representação dos relacionamentos afetivos ou profissionais dos seres entre si ou entre os seus agrupamentos de interesses mútuos. Então, o que eu falei, né? Com quem é que eu quero me relacionar? Poxa, eu estou procurando ciclistas, então eu estou me relacionando com todo tipo de ciclista, mas eu posso falar que eu só quero, né? Estou abrir uma loja amanhã de bicicletas, eu só quero trabalhar com o público premium. Tudo bem, então eu só vou vender bicicletas a partir de 50 mil reais. Não, eu quero pegar o público de entrada. As minhas bikes vão custar aí no máximo até 4 mil reais. Então dá para a gente nichar dentro de um grupo de interesse específico. Segundo aí o Capra, 2008, tá? Não faz muito tempo, redes sociais são redes de comunicação que envolvem a linguagem simbólica, os limites culturais e as relações de poder. Lembra que a gente falou isso lá atrás, em 96, com o próprio Castells? Falar de poder, falar de cultura, falar de informação, tudo aqui. Esse cara vem 12 anos depois falar uma coisa que lá atrás a gente já estava começando a trabalhar. A gente só está mudando o contexto. As empresas que planejavam as suas ações com foco nas vendas e de maneira massiva, hoje precisam pensar estrategicamente e de forma dirigida. O desafio hoje, na era digital, é pensar no cliente como um consumidor único e não como um grande grupo. É isso que a gente fala, né? Eu consigo entender e rastrear todo o caminho que a Valdete faz nas redes sociais. Como que isso acontece? Através do nosso funil, né? Essa possibilidade, essa linha que a gente vai trazer aqui agora e entender, ela é um funil mesmo, né? Então a gente vai afunilando as funções do marketing digital até a gente chegar lá no nosso objetivo, que é atender o nosso cliente. Então, o que eu tenho? Qual é a primeira obrigação, assim, a nossa primeira função? Atrair um visitante. Opa, chamei a atenção desse cara. Legal. Para que esse visitante tenha o potencial de se tornar um cliente, eu preciso tentar convertê-lo em alguma coisa. Então, eu falo assim, olha, você por acaso tem interesse em, né, você está aqui no meu site de viagens, né? E eu vi que você está procurando viagens para a praia.
que tal você dar uma olhadinha aqui nesse desconto que eu tenho para Fernando de Noronha? Legal, te interessou? Então deixa o seu e-mail aqui que eu vou mandar para você os melhores restaurantes para você conhecer em Fernando de Noronha. Opa, deixei o meu e-mail lá, me cadastrei. Esse cadastro é o que a gente chama de lead, tá? Então a gente transforma um visitante quando ele deixa um contato, quando eu converto ele através de um e-mail, através de um telefone, enfim, de um contato que eu possa ter com esse cara, eu transformo um visitante em um lead. Legal. Aí, a partir do lead, eu consigo me relacionar com ele. Mando lá o e-book, né, com informações sobre o restaurante Fernando de Noronha, faço isso, faço aquilo, enfim, eu vou trazendo conteúdo para ele. A partir do momento que eu estou me relacionando com ele, eu estou vendendo alguma coisa, ainda que seja informação. Estou colocando. Poxa, eu percebi, e aí a gente tem estudos, tem ferramentas analíticas para isso, que olha, sei lá, na última semana, 300 pessoas se interessaram pelo meu e-book de restaurantes em Fernando de Noronha. Então, eu recebi 300 novos leads aqui. Legal. Desses 300 que eu fiz, que fizeram um cadastro aqui comigo, quantos deles abriram o conteúdo que eu mandei? Tem métrica para tudo, tá, gente? Quantos abriram na hora, quantos abriram e foram até o final do conteúdo, quantos encaminharam, quantos jogaram direto no lixo. A gente sabe de tudo. Tudo, 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 tudo. E aí eu consigo, inclusive, também, né? Eu estou persuadindo a Valdete ali que nas férias de janeiro ela quer ir lá para Fernando de Noronha. Então, tô munindo ela de conteúdo, de informação, estou lá levando um monte de coisa para ela. Até que eu consigo fazer com que a Valdete compre um pacote de viagens aqui comigo para Fernando de Noronha. Então, eu transformei aquele meu visitante num cliente. E aí eu passo a analisar todos esses passos que aconteceram. Qual é a taxa de conversão? Depende, né? Então, assim, eu tenho que ver quanto que foi investido, quanto tempo eu estou nutrindo esse visitante, esse lead, esse cliente, o tempo que demorou para isso acontecer. Então, se a gente vai falar assim, uma taxa de 3% é baixo? Não, eu estou usando uma ferramenta extremamente barata, né? Eu construí um conteúdo ali de um aglomerado de restaurantes, por exemplo, e só disparei para essas 300 pessoas que elas se demonstraram interessadas no meu conteúdo. Eu não precisei virar aí atrás dela assim, olha, você quer saber sobre restaurantes de Fernando de Noronha? Não. Eu tenho um robozinho que quando fala que as pessoas interessadas em Fernando de Noronha, isso explode ali, né? Então baixe aqui, deixe seu e-mail e receba o conteúdo sobre restaurante. Isso acontece com a gente o tempo todo, né? E a gente faz o quê? Vai lá, cadastra, deixa o contato, recebe e-book, enfim, um monte de coisa, né? E depois, para se descadastrar, é um parto. Parece que a gente se descadastra de um e passa a receber mais 4. Então, eu vou falar um pouquinho aqui das etapas para a gente evoluir aqui também e não atrasar o conteúdo de vocês. Primeiro, né, por mais que eu já tenha passado aqui um pouquinho sobre cada um deles, a função do atrair, né? Então, eu tenho que produzir um conteúdo, eu tenho que ensinar o meu cliente a respeito de alguma coisa. Olha, restaurante Fernando de Noronha. Quando eu estou trazendo esse conteúdo para esse visitante, eu estou falando, eu sei que você quer ir para Fernando de Noronha, você vai se alimentar, vai precisar se alimentar por lá. Então, eu que sou especialista aqui em Fernando de Noronha, toma aqui o meu conteúdo a respeito de restaurante sobre Fernando de Noronha. Eu trago autoridade, eu passo confiança para esse meu visitante. Otimizar o meu conteúdo, né? Então, aí a gente vai até abrir depois, lá na frente, um parênteses gigante para falar sobre gestão de conteúdo. Quanto isso hoje, eu acho que eu deixei uma leitura, acho que foi na aula 2, não sei se foi na aula 2 ou na aula 3, falando sobre a atual realidade desse contexto da gestão de conteúdo, tá? Não sei se foi na 2 ou na 3, eu acho que foi na 3. Otimizar esse conteúdo, né? Para que a gente garanta com que esse conteúdo de fato seja alcançado pelas pessoas certas, na hora certa, através de um conjunto de técnicas que permitam que essa página, né, esse conteúdo da onde a gente vai levar o nosso visitante, seja bem posicionado aí no Google. Porque assim, e outras ferramentas de busca também. A primeira coisa que a gente faz é, vou para Fernando de Noronha, restaurante Fernando de Noronha, hotéis em Fernando de Noronha, onde comer em Fernando de Noronha. Como comer barato em Fernando de Noronha. A gente faz isso, né? Ai, que legal, Elizabeth. Com qual era a pesquisa, né? A empresa, enfim. Conta aí pra gente. Abre o microfone, Elizabeth.
Oi, boa noite, tudo bem? Tudo, e você? Tudo jóia. Eu vou resumir porque é muita informação, né? Tá. Mas assim, em 2007, mais ou menos, a gente tinha ouvido falar numa turma de corretores, eu sou corretora de seguros, que tinha um pessoal falando de um tal de CEO que a gente não sabia o que era, Tá. né? E aí, resumindo, o meu sócio resolveu investir tempo para pesquisar do que se tratava isso. Mas o engraçado é que era assim, nessa época a gente fazia anúncio em rádio, a gente fazia telemarketing e a gente fazia o famoso PAP, que é ir atrás do cliente presencialmente. Né? E assim, que ano foi isso, Elizabeth? 2007. Tá. E aí, resumindo, bem resumido, eu comecei a buscar alternativas na internet, então tinha lá como a gente fazer anúncio no primeira mão, acho que muitos deles nem sabem o que é isso, né? Mas sim, sabe sim. e assim, eu tive sempre muito resultado eu entrei no mercado antes da lei do Kassab aqui em São Paulo, né? Que ele veio e cortou o nosso barato, eu ajudava a poluir a cidade com as faixas, né? Sim. Então, esse era o meu marketing na época. E esse meu sócio foi estudar. Eu tinha um colega que falava, eu não sei o que ele faz, mas esse CEO, o telefone não para de tocar um minuto. E aí, resumindo, ele foi estudar as diretrizes do Google e a gente começou a ter relevância de um dia para o outro. E foi uma coisa louca, porque a gente não se preparou para isso. Eu não acreditava que isso era possível, né? Sim. Então, a gente partiu de um momento que a gente fazia telemarketing, 5 meninas no escritório, e a gente passou a receber 20, 30 ligações, a gente chegou a receber 90 ligações em um dia. Caramba! Porque o Google, na época, não tinha essa busca de cauda longa que a gente fala hoje, né? Que é uma busca específica por região. Então, a gente recebia lead do Brasil inteiro. Caraca, e a gente imagina a loucura que não foi. E a gente se tornou, assim, eu vivi um sonho, né? Todo mundo que trabalha e quer ter clientes, né? O que a gente mais quer é o telefone tocar. Mas quando você não tem isso de forma planejada, virou uma central de atendimento, porque não dava tempo de converter o cliente, a gente já estava na linha de novo. Foi um caos, mas foi muito bom, assim. Eu queria só dividir isso, porque ao longo do tempo, a gente foi perdendo resultado, mas a gente ganhou em qualidade, porque aí a gente hoje consegue atender uma demanda real. Sim, e até porque lá em 2007 também estava meio que começando, a gente estava tentando aprender como utilizar os motores de busca otimizados, Exato. né? Então, assim. Não tinha concorrência, a gente hoje concorre com agências grandes, né? Com produtoras de leads, né? Tem agências que se especializaram só nisso. Mas eu queria só dividir, porque eu sei que a gente tem pouco tempo, né? Obrigada. Não, muito legal, assim. E até vocês não tinham nem como imaginar que daria tão certo e se preparar com uma equipe de vendedores maior para isso. Mas é legal, tá vendo? Foi uma aposta, né? Depois, obviamente, imagino que tiveram aí que se readequar, né? Mas muito legal, muito interessante. Valeu aí por compartilhar. E aí, né, até dentro do que dando sequência aí, engatando no que a Elizabeth falou, o que a gente tem que fazer, né? A gente tem que converter esses caras. Então, assim, eu tenho que ter uma equipe preparada para isso, para fazer com que esses visitantes que chegaram até mim se sintam confortáveis para virar os nossos clientes. Fala assim, olha, realmente eu estou sendo bem atendida aqui, então vou entender, vou conversar com essa pessoa e dar atenção para ela, porque se ela chegou até mim, é porque ela acredita que eu seja a melhor empresa para resolver o problema dela, né? No mundo aqui do marketing, a gente fala em resolver a dor do cliente, né? A dor ela não é uma dor física, nem uma dor emocional, mas a dor é o problema que o cliente tem. Então, qual é a sua dor? A minha dor é que a minha caneta não funciona mais. A minha dor é que a minha garrafa ela vaza. A minha dor é que não tem elevador para eu ir até a academia que eu quero me matricular. Né? Então, são as dores que a gente tem que entender do nosso consumidor, né? Do possível cliente aí. E aí, falando de leads, né? Como a Elizabeth também comentou, olha só que legal esse gráfico aqui, né? Se relacionar com o potencial cliente para ganhar confiança e desenvolver demanda ao longo do tempo. Aí eu trouxe alguns dados aqui, né?
30% tem certeza de não estar interessado no produto que você está tentando vender. 30%, é bastante, né? Pensando no 100% do nosso mercado ali, né? 30% acredita não estar interessado. Então, eu acho que eu não quero, não sei, eu acho que eu não preciso não, né? 30% não está nem pensando nisso. Para que eu quero uma caneta nova? Porque eu nem quero uma garrafinha que veda melhor do que a outra, né? 7% está disposto a te ouvir e só 3% está disposto a comprar agora o seu produto. Ou seja, lembra quando eu falei lá atrás dos 3%? Mas 3% é muito ou é pouco? Se você levar em consideração que você tem outros 97% do público para você trabalhar, é pouco. Mas, a depender do universo total que a gente tem, 3% de repente é o que a gente consegue dar conta. Então, né, quando a Elizabeth comentou ali que ela recebia 20, 30 ligações, talvez 20 ligações fosse os 3% dela, ou talvez 20 ligações fosse aí 97% da capacidade que ela poderia atender, né? Então tem que entender muito bem esse contexto. Então, 3% é muito ou é pouco? Eu consigo dar conta desses 3%? Aí, né, também só quase encerrando aqui, falando nessa parte dos leads, é transformar esses dados em ação, né? Então, eu tenho as ofertas, eu tenho landing page, eu tenho promoção, são todas aí, olha, 1.600 visitas diárias, é coisa pra caramba, né? São todas alternativas, né, ferramentas, estratégias que a gente vai desenvolvendo para trazer este visitante cada vez mais próximo de se tornar um cliente da nossa organização. Outro ponto, né, já que a gente estava falando em gestão de conteúdo, né, eu preciso me relacionar com essa pessoa, né? Ou seja, é cada vez mais necessário com que a gente faça um gerenciamento dos contatos que a gente tem. A gente brincou um pouquinho, né, sobre esse assunto falando de relacionamento com o cliente, e eu preciso continuar investindo nesse relacionamento para com que o meu cliente se torne potencial, para que tudo que eu faça tenha como intenção aproximar esse cara cada vez mais da ação da compra. Então, eu vou nutrir esse cara de leads, eu vou trazer e-mail marketing, eu vou fazer ações em mídias sociais, eu preciso cercar esse cara até fazer com que a visita dele se transforme em uma ação de compra dentro da minha organização. Seguindo, tô lá nas vendas já, tô quase no finalzinho do funil, né? O papel do marketing, entregar esses leads qualificados para a equipe de venda. Então, olha, aqui eu tenho um grande grupo potencial para virar com o nosso cliente. Se vira aí agora, acredita nesse lead que eu estou te dando, porque é um lead quente, né? E o papel das vendas, então eu tenho os dois lados aqui, né? Tratar esses leads que foram gerados lá no meu site de forma diferente como eu já estou tratando os clientes que são os nossos prospects, né? Então, assim, eu tenho os leads que eu tenho que transformá-los em clientes e eu tenho os meus clientes prospects, tá? Então, são cenários, são momentos diferentes com quem eu estou trabalhando. Equipes e forças de vendas direcionadas de maneira diferente nesse contexto também, tá? A última visão aqui, então, né, das funções do marketing digital que a gente tem que entender. A gente tem que ter um olhar muito cuidadoso aqui nos investimentos que têm trazido resultado para a gente. Mas tem métrica para tudo, tem dado para tudo, toda a gente consegue mensurar e avaliar, e etc, etc. Tem, mas tem algumas ferramentas aí que tornam esse processo um pouco mais fácil. Eu não vou aqui, né, eu ia tentar passar em todas, visitando aqui com vocês, mas depois brinquem aí um pouquinho, não é conteúdo de prova, é só conteúdo de conhecimento mesmo para vocês, mas brinquem um pouquinho com essas ferramentas, né? Entendam, analisem, avaliem, verifiquem as métricas que cada uma delas pode trazer, porque quando a gente fala, né, que tudo está sendo monitorado, é tudo mesmo, tá? A gente consegue navegar aí pelos rastros, pelas informações que a gente vai deixando, né, ao longo dos nossos caminhares da própria internet. Agora a gente entra aqui em um processo um pouquinho mais detalhado da gente entender o PDCA do marketing digital, que é o nosso planejamento, as ações, né, o fazer ali, a conferência e, de fato, as atitudes que a gente vai ter dentro do nosso contexto do marketing digital. Então, vamos começar. O PDCA do marketing ele é composto aí por 6 ações estratégicas, né? Então, o PDCA, a gente vai dividir ele em 6 e eu ainda coloquei um plus aqui, tá? Então, já falar de monitoramento de conteúdo,
de marketing nas mídias sociais, de e-mail marketing, de marketing viral, pesquisa online, publicidade online e, claro, que nada disso faz sentido se eu não tiver o famoso monitoramento, tá? Eu acabei tirando, e depois eu não acabei os conteúdos das 8 aulas ainda aqui, eu já estou na 5ª aula com vocês, mas eu tirei um conteúdo específico de métricas, porque fica uma aula muito densa aqui, mas se lá na frente eu conseguir abordar especificamente métricas, eu vou trazer um conteúdo para vocês, para a gente avaliar, assim, não em aula, óbvio, mas em nível de conhecimento mesmo, até a aula depois da prova, para vocês não se preocuparem com isso, né, nessa importância, nesse momento, mas, assim, mais de 200 métricas que a gente consegue monitorar, tá? E não é um custo muito alto, ok? Então, se lá na frente, eu não sei se eu vou conseguir chegar nessa aula como aula, mas se não, me cobrem de deixar esse conteúdo para vocês como um extra, tá? Então, vamos começar. Marketing de conteúdo. Conteúdo do site e ferramenta de busca. Olha só que interessante. 90% dos internautas iniciam a navegação por uma ferramenta de busca. Então, eu preciso saber, né? Que eu não vou necessariamente atingir o meu possível consumidor, meu possível cliente, através de um anúncio que eu fiz. E aí? Eu estou investindo em propaganda, eu estou investindo em patrocinado, eu estou direcionando a minha campanha, só que, na verdade, o cliente, né, o visitante, ele está chegando por mim quando ele coloca lá, hotéis em Fernando de Noronha. E aí? Cadê a CVC vendendo viagem? Cadê o Airbnb? Cadê o hotéis? Todos? Cadê? 1, 2, 3 milha? O que eu faço com isso? Jogo fora? Paro de investir? Não. Porque esse pequeno investimento, ele também traz um reforço de marca na mente do nosso consumidor. Então, por mais que eu faça o início da minha pesquisa lá na ferramenta de busca, quando eu for avaliar o conteúdo que eu quero, eu vou lembrar de ter visto aquele anúncio, eu vou lembrar de uma propaganda, vai vir uma referência na minha cabeça, tá? Vou deixar um vídeo aqui, né, que trata um pouquinho desse imenso universo de informações e de conhecimento que a gente tem. Então, o tanto de conteúdo que a gente está tendo que lidar o tempo todo, e hoje é por isso que a gente chega no final do dia, a gente está exausto, porque a gente está recebendo tanta informação. Olha, eu me considero uma pessoa minimalista, tá? Eu tô aqui na minha escrivaninha, no meu escritório, eu vou contar só aqui, em frente, quantas marcas eu tô vendo. Então, tem uma marca de óculos, tem uma marca de computador, tem uma marca de óculos, tem uma marca do meu ciclocomputador, da minha bicicleta, tem uma marca de cosméticos, tem uma marca de bijuterias, tem uma marca do meu squeeze, uma marca da mesinha onde está a minha escrivaninha, aqui, e uma marca da televisão que tem uma TV aqui na minha frente. 7 marcas diferentes. Eu tô num quadrado, né? Para pensar no tanto de marcas que vocês veem ao longo do dia. Joga isso na sua casa, joga isso no trabalho, joga isso no trajeto que você faz da sua casa para o trabalho, joga isso quando você vai no supermercado. Pense no shopping. Então, a gente é o tempo todo bombardeado por informação. Depois vejam esse conteúdo, tá? Marketing nas mídias sociais. Olha só que interessante. Aqui tem algumas informações para a gente conversar e achar. Será que dá para a gente abandonar as mídias sociais? Hoje a gente passa mais de 9 horas diárias navegando na internet em qualquer dispositivo. Dessas 9 horas, 3 horas e 40 aí são em redes sociais. Alguns smartphones têm lá, né, o registro de como que você faz a gestão do seu tempo. Deixa eu ver aqui. O quanto a gente fica, né, nos aplicativos, o quanto a gente usa, a nossa autonomia. Então, dá para você ver aqui, ó, 47% do meu tempo gasto hoje nos meus dispositivos é no WhatsApp. 47%. 25% do tempo é no Instagram. 12% no Waze, e aí vem outros menores. Mas, assim, é isso, né? Instagram, WhatsApp e o Waze. De 3, 2 são redes sociais. E aí? Brasil é o terceiro país no mundo que mais passa tempo nas redes sociais e o primeiro da América Latina. E aí, será que a gente curte, né, compartilhar conteúdo, consumir conteúdo?
130 milhões de brasileiros utilizam as redes sociais, isso significa que é 57% da população brasileira. Desses, 120 milhões utilizam as redes sociais através de smartphones. Então, tá morrendo isso aqui, né? Os desktops, os notebooks, etc. YouTube, olha, pasmem vocês ou não, é a rede social mais utilizada. E aí, eu até achei estranho esse conteúdo, mas, né, se tem a fonte aí, a gente acredita nela, né? A gente passa, em média, 20 minutos por dia, né, no YouTube. 57 milhões de brasileiros estão no Instagram, isso significa que somos aí 27% da população brasileira, e 59% do público do Instagram é feminino. Dos 5 aplicativos mais baixados, tinha aqui o dado, né? Mais baixados no Brasil, 4 deles são de interação social. WhatsApp, Facebook, Messenger, Instagram e Uber. Então, o que eu falei, depois façam aí, né, o exercício de consultar na loja de vocês, na loja virtual, quais são os aplicativos mais baixados. Outra pergunta, né? Uma boa taxa de conversão é de 1,3%. Vale a pena quando a gente está falando de e-mail marketing? Claro que sim. Hoje, dentre as ferramentas digitais que nós temos, o e-mail marketing é a mais acessível. É um custo muito baixo de produção, é um custo muito baixo de envio. Então, assim, extremamente massivo. Mandei para todo mundo. Se 1% abrir, ok, valeu a pena, né? O custo é realmente muito baixo quando a gente compara com as outras tantas possibilidades de interação digital que a gente tem. Marketing viral. Vamos lá, fazer continha, hein? Nós somos de humanas, mas temos um pezinho aí na exatas. Imagine se cada pessoa que compartilhasse a sua experiência positiva para outras 2 pessoas e no dia seguinte essas pessoas repetissem a informação para as outras 2 pessoas e assim sucessivamente. No primeiro dia, a gente ia ter 2 novos potenciais clientes. No segundo, seriam 4. Em uma semana, seriam 128 consumidores potenciais. Na segunda semana, seriam 16 mil. Na terceira semana, mais de 2 milhões. E em um mês, a gente tem uma informação que teria se espalhado para mais de 1 bilhão de pessoas. Que legal, né? Olha como a minha experiência positiva, ela se disseminou muito fácil, né? Quem compartilha experiência positiva? Difícil, né? Difícil até a gente lembrar de experiências positivas. Comportamento humano, ele é muito mais moldado no aprendizado a partir dos erros e nas experiências negativas que a gente tem do que nas experiências positivas. Se a gente fosse aqui começar a falar, né, fosse uma aula sobre hábitos de consumo, e a gente fosse falar de experiências negativas que a gente teve com marca, eu ia ficar aqui 1h40 só ouvindo vocês reclamando e falando mal de marca. É claro que a gente também tem lembranças de experiências positivas, mas a gente tem por hábito muito mais intrínseco compartilhar as experiências negativas, os aprendizados de maneira dolorosa, vamos dizer assim, justamente para fazer com que os nossos familiares, amigos, conhecidos, enfim, não passem por isso da maneira como nós passamos, do que frente a uma experiência positiva. A gente compartilha experiência positiva, não é isso que eu estou dizendo, mas a gente compartilha muito mais experiência negativa. Basta ver os sites Reclame Aqui, né, e outros que a gente tem aí que acabam crescendo para dar aí mais credibilidade quando a experiência é negativa, aí a gente vê, eu também tive esse tipo de problema, eu também passei por algo similar, etc. E as empresas que estão tendo seus produtos ali em exposição, né, negativa, também vão lá para tentar resolver. Já estamos em contato, estamos abrindo um serviço, atendimento, etc, etc, né? Eu peço a avaliação dos clientes no Google sempre no pós-venda, tá certo, precisa, né? Mas a gente também não tem esse hábito de deixar a avaliação. Depois eu faço, deu tudo certo, então tá tudo bem. Às vezes a gente compra um produto e aí chega, né? Olha, estamos esperando a avaliação do seu produto dentro de 7 dias. Tá a um dia de vencer esse prazo, fala assim, se você não fez uma reclamação, a gente entende que a sua experiência foi positiva. É isso, né? Por padrão, por comportamento, aí a gente fala, se o cara não reclamou, a gente entende que tá tudo bem com ele. Tem uma novidade, vamos dizer assim, né? Um tema recente aí dentro dos estudos do marketing viral, que é a experiência UAU, né, do Kotler. E ele diz que UAU, né, é uma experiência que deixa o cliente sem palavras. E existem 3 características que a sua marca pode, né, seguir aí para tentar conquistar os consumidores, que é
surpreender o nosso cliente, personalizar a forma como a gente vai se relacionar com ele e forçar esse engajamento. Isso faz com que torne essa experiência, faça com que o encantamento, né, na relação empresa e cliente tenha esse uau nos seus encantamentos, nas suas relações. Se aprofundem também um pouquinho aí, até deixei uma leitura ali, né, o que é uma experiência uau a partir do seu ponto de vista. Depois passem por lá também para aprofundar um pouquinho mais. Seguindo. Falamos de pesquisa lá no começo da aula também, do quão importante é, quão custoso, né, em termos de tempo, de investimento, e aí pensar em algumas coisas quando a gente está roteirizando e planejando pesquisa. A gente precisa definir pelo menos 3 perguntas essenciais que podem aí, né, trazer um diferencial. Então, você tem que conversar com o seu cliente, né? Eu aqui não existe um instituto que diga assim, não, são essas 3 perguntas que vão conseguir direcionar respostas para a gente trazer um diferencial para o nosso cliente. Não. Tem grupos onde o diferencial é o preço, tem grupos onde o diferencial é a qualidade, tem grupos onde o diferencial é a conveniência. Então, não adianta eu simplesmente dizer se orientem por preço, que não vai funcionar para todo mundo. Então, você tem que descobrir quais são esses fatores essenciais que o seu público entende como um diferencial para a sua comunicação, para o seu relacionamento com o seu cliente, de modo a isso gerar um valor agregado dentro do cenário competitivo que a gente está investigando, tá? Implemente uma pesquisa de opinião, né, para que os seus consumidores possam responder. Então, formule perguntas, traga fontes confiáveis, defina quais são as mídias que você vai trabalhar com eles, tenha palavras-chave, né, então os insights para trazer esse engajamento de maneira mais eficiente e implemente essa pesquisa, tire ela do papel. Por mais que pareça trabalhoso, por mais que pareça um investimento alto, o retorno ele vai acontecer. Então, precisa levar tudo isso em consideração. Tá? Mais um item aqui, né? Mais uma estratégia, publicidade online. E olha só o que a gente tem aqui, né? Eu falei lá no começo da aula do Second Life, e é isso, cada vez mais a gente vê os banners, os jogos virais, né? Lembra das limitações? A Elizabeth contou aqui, o Kassab, quando cortou as nossas propagandas, né? E as poluições aí, é mais ou menos isso, né? Então, as limitações dos banners. Então, você tem que ter uma posição, né? Evitar, né? Uma posição irrelevante num site. Então, tem que conhecer o perfil da sua audiência. Você não pode estar falando com todo mundo. Eu trago ali um pop-up, todo mundo que entrar na minha página, UOL. Você tem todo tipo de interessado num conteúdo como esse, né? Então, eu estou falando para todo mundo. Será que todo mundo que entra na UOL quer ver um pop-up da Brastemp? Acho que não, né? Então, assim, vale a pena? Ou será que se eu for lá numa página de, sei lá, estilo de vida ou cuide da sua casa, aí faz mais sentido eu segmentar e colocar lá dentro um banner da Brastemp? Aí sim, né? Aí acho que é mais rentável para a própria empresa que está fazendo a publicidade. E também está meio saturado, né? Pensar, né, no poder dos jogos freemium, como a gente fala. Então, o que é o freemium? Alguém já ouviu falar desse termo? Freemium? Não? Mais alguém? Mais alguém? Ainda é um tema novo, tá? Eu trabalhei esse tema dentro do âmbito da educação no meu mestrado em 2016 e ainda é um pouco de novidade. Então, o que é o freemium? A gente vê acontecendo, havia num contexto muito maior dentro dos jogos, mas hoje a gente vê em outras situações também, que é quando a gente junta o premium, né, de um produto de excelência, versus o free, que é um produto de graça. Então, eu tenho o freemium. O que eu estou querendo dizer? Olha, no contexto do jogo, tá? Todo mundo pode jogar o meu jogo. Só que se você pagar, você pode ter uma vestimenta diferente, você pode ter uma arma mais forte, você pode comprar uma casa que ninguém consegue comprar.
Se eu jogar isso para um Spotify, todo mundo pode ouvir as minhas músicas no Spotify, mas se você pagar, você não vai ouvir propaganda. Se você pagar, você pode criar playlists juntas. Ah, eu vou trazer isso para o contexto da educação. Todo mundo pode cursar o meu curso, né, de graça. Só que se você pagar, eu posso te dar um certificado. Se você pagar, eu vou fazer uma avaliação para dizer o quanto você entendeu desse conteúdo e mensurar o seu desempenho. Então é isso, é quando a gente dá o acesso gratuito para a ferramenta mais básica, vamos dizer assim, mas conforme você lança níveis de investimento para esse usuário, mais recurso ele tem, tá? Então você pode fazer um free e um premium, como você pode fazer de um free até um premium em diversos níveis, tá? Então, no nível 1, você ganha só roupa no seu jogo. Nível 2, você ganha roupa e arma, e aí sucessivamente pensando na realidade de cada contexto, de cada cenário que está sendo investigado, tá? Falei que ia trazer um pouquinho aqui sobre monitoramento, e aí, assim, bem por cima mesmo, né? O que a gente pode monitorar, qual é o tipo de informação que a gente pode obter, avaliar os resultados com base nas informações que a gente estava, né, buscando, e, por fim, as estratégias que podem ser tomadas para cada tipo de resultado e de informação que eu tenho, tá? Então, assim, também não vou detalhar esse quadro aqui, mas é importante que vocês vejam a origem da visita, o conteúdo que ela consumiu, que ela visitou ali, entender um pouquinho desse visitante e a sua conversão, né? Então, da onde ele está chegando, o que ele está lendo, quem que ele é e se eu converti ou se eu não converti, né? Se eu conseguir ele transformar esse cara num lead dentro do processo ou quanto tempo que demorou para que isso acontecesse. Trouxe aqui uma espécie de uma nuvem, uma montagem de um quadro, de um esquema, vamos dizer assim, para a gente entender tudo que está por dentro, né, do universo do marketing digital. Então, eu tenho aqui um esqueminha, né, que põe aí que a gente leva em consideração as possibilidades de interatividade, as oportunidades que estão dentro do cenário digital exclusivamente, os direcionamentos que a gente precisa, né, para também conseguir escoar o nosso produto, o nosso serviço, o que quer que seja, e sempre fazer análise e mensuração. E aí, para cada uma dessas 4 fatores, indicadores, né, interatividade, análise e mensuração, oportunidades e direcionamento, a gente traz aí uma consequência, vamos dizer assim, e também possíveis ferramentas que a gente tem que levar em consideração para continuar monitorando tudo que está acontecendo dentro do contexto do ambiente digital. E para fechar, né, eu trouxe aqui algumas tendências, as mais comentadas, as mais bem citadas, assim, para o próximo ano. Então, a gente já está em agosto aí, tem um monte de coisa já batendo na porta, coisas que já acontecem atualmente e que a gente vai ver aí numa crescente, num exponencial aí, que é a utilização da inteligência artificial e de machine learning, né? Então, cada vez mais, a gente falou disso lá na Web 5.0, isso vai continuar, isso vai se intensificar, isso vai continuar crescendo. A gente tem o marketing de interface de voz, então, o crescimento dos Hey Siri, né, os Echo Dots, as casas inteligentes, quantos iPhones eu despertei aí, né? Hey Siri, Google, né? Apague a luz, acenda a luz azul, né? Desligue o meu celular. Como está o tempo hoje? Então, é mais ou menos isso. O marketing de realidade virtual aumentada, então, assim, eu não consigo trazer alguma coisa até aqui, ou eu não consigo me transportar até lá, então eu utilizo realidade virtual para trazer essas possibilidades de interação. Marketing responsivo também, né, vem crescendo, assim, cada vez mais quando a gente pensa na possibilidade de olhar numa estratégia. Então, assim, eu construí um site, né? Tá bom, então todos os usuários, eles conseguem ter a mesma usabilidade de um site que foi construído para um computador. Esse site, ele funciona da mesma maneira quando eu jogo ele aqui para o meu celular? Não, claro que não, porque eu tenho uma formatação diferente. E se eu tenho um aplicativo? E se eu tô... Então, assim, eu tenho que entender aonde os meus usuários estão para transformar essa experiência da usabilidade cada vez mais interessante
fácil e interativa para esse usuário. Tenho que entender também da possibilidade dos crescimentos do número de canais de pagamento. Então, assim, alô Pix, né? Uma barreira ainda para muitos bancos, porque você tira as tarifas bancárias, certo? Então, assim, eu posso pagar como? E os bitcoins, né? E as moedas digitais? O que eu tenho de possibilidades que estão acontecendo? Quais são as trocas? O que eu posso trocar para receber uma coisa e o que você espera em troca disso? E a última, mas para mim é a mais importante aí, que é a base para tudo isso, que é a transparência para os consumidores. A gente falou lá atrás também das principais mudanças que a internet, o âmbito digital trouxe aqui para nós, né? E uma delas era o poder para esse consumidor. Então, não adianta, hoje a gente já não consegue mais mentir para esse consumidor. Esse consumidor está cada vez mais bem informado, ele tem acesso às informações, está tudo muito mais fácil, a um clique, basicamente, ele consegue resolver os seus problemas, né? Então, assim, não dá mais para mentir para o consumidor. Ele vai atrás de informação, ele vai atrás de fóruns, ele vai atrás de buscar experiências e informação através de diversas possibilidades que hoje estão cada vez mais fáceis para todo mundo. Certo? Gente, por uma primeira aula eu falei pra caramba, né? Então eu acho que deu aí para trazer um bom cenário para vocês a respeito da internet, do mundo digital, desse contexto dos consumidores, né? É muito fácil a gente se ver nessa realidade, porque todo mundo hoje utiliza a internet, né, de maneira extremamente massiva, então a gente consome o tempo todo. Agora a gente vai acabar a aula, não sei se vocês têm a segunda aula, mas assim, alguns ainda vão assistir filme, eu vou assistir um documentário, vou só jantar, vou me jogar aqui no meu sofá e já vou procurar o documentário aqui. Então é isso, né? É trazer esse contexto da realidade onde a gente está inserido. Nas nossas próximas 2 aulas, a gente vai falar sobre os 8 P's do marketing digital. E aí a gente vai crescendo aí nas nossas próximas aulas com muito mais conteúdo. Eu espero, né, de verdade, que essa primeira aula tenha aí aguçado os sentidos de vocês, né, trazido bastante insights aí. Não se esqueçam de ver a trilha de aprendizagem, né, conferir as atividades que vocês têm para essa primeira semana de aula. E semana que vem a gente está aqui para se encontrar de novo, tá bom? Obrigada, foi muito bom estar aqui com vocês. Na próxima semana a gente está junto de novo. Valeu, gente. Boa noite aí. Obrigada pelo carinho. Até mais. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.